Outros membros da imprensa conseguiram entrar, mas sempre foram presos e tiveram as imagens confiscadas. Mas em julho de 2000 eu consegui entrar e fiz um vídeo escondido, o único vídeo feito até hoje. Alex Jones, apresentador de programa online. Como você conseguiu entrar? Eu simplesmente pulei o portão principal, rastejei no meio de um pântano e acabei saindo em uma área de estacionamento onde vi uns caminhões enormes com a traseira aberta que levavam os membros para dentro. Depois entrei em um caminhão no meio de outros membros e comecei a conversar com eles. O caminhão parou em um posto interno. Alguns seguranças subiram e perguntaram com qual grupo a gente estava. Eu já sabia o nome de alguns grupos do clube e disse que estava com os Hillbillies, que é a delegação do Texas, do Bush e dos amigos dele. E o sotaque ajudou. Eu ia dizer que você encarnou o Paterro. Alex Jones conseguiu entrar no Bohemian Club com uma câmera e fez imagens de tudo o que presenciou. Por lei não temos permissão para exibir porque ele violou a lei para consegui-las, mas eu assisti e o material é muito convincente. Você chegou a pensar que iria ser descoberto enquanto estava lá? O tempo todo. Fiquei sentado, escondido atrás de uns arbustos por umas 2h30. Depois, escureceu e eu saí e consegui acompanhar o ritual de cremação. Antes de mais nada, o que te levou a querer entrar no clube? Eu comecei a pesquisar sobre a Skull and Bones, a sociedade de Yale. O Bohemian Grove também é o local em que eles se reúnem. As pessoas adoram culpar a Skull and Bones. Sempre houve fortes rumores sobre a lendária fraternidade secreta de Yale. Eles são acusados de roubar os ossos de Jerônimo Panchovilla e até do 8º presidente, Martin Van Buren. Mas nenhum roubo foi provado até hoje. O clube escolhe alunos do penúltimo ano da Universidade de Yale e entre seus membros já estiveram William F. Buckley, John Kerry, os 2 presidentes Bush e, é claro, o falecido presidente William Howard Taft. Foi o William Howard Taft, o presidente que veio até o Bohemian Grove. Foi um membro do alto escalão do Skull and Bones que começou a falar sobre governo mundial e Liga das Nações. Discurso mais tarde adotado por Woodrow Wilson. Todo esse sistema era o plano para um governo mundial com base em um culto à morte. Então vemos esses líderes mundiais, esses homens poderosos reunidos para realizar um ritual no meio da mata aos pés de uma enorme estátua de coruja. É de dar medo. Você está falando de uma nova ordem mundial, está falando de conspiração, de pessoas que se reúnem para falar de coisas que praticamente podem destruir o mundo. Mas ainda estamos aqui. Eu sei para qual caminho estão nos levando, para a não democracia. São diretores da CIA, procuradores gerais, presidentes, vice-presidentes... Entrado no The Grove. E teve o ex-chanceler alemão Helmut Schmidt. Ele disse, temos nossos próprios clubes druídicos na Alemanha, mas meu clube favorito não é lá, é no norte da Califórnia. A mata sempre foi um lugar sagrado para os druidas ao longo dos séculos. Essa misteriosa ordem de padres celtas realizava sacrifício animal e humano nos bosques da Inglaterra Antiga. E, historicamente, ordens parecidas em Roma, Grécia e Escandinávia também consideravam a mata um lugar sagrado. O que foi que aconteceu quando a cerimônia começou? Foi assustador. Eu estava escondido e vi a coruja de pedra de 12 metros. Eu tinha visto um altar preto na frente dela durante o dia. Mais tarde, quando anoiteceu, vi mais de 1000 homens importantes marchando perto, em frente a esse ídolo. E enquanto eu via o ritual acontecendo na minha frente, eu só pensava uma coisa. Faça as imagens e deu fora daqui. Alguns dos homens mais ricos e influentes do país se encontram para discutir ideias que afetam não só os Estados Unidos, mas o mundo todo. Acha que são apenas acordos entre cavalheiros? Qual é? Eu não acho que um presidente americano faria reuniões secretas para tramar contra o país, mas também acredito que existem muitas pessoas que se beneficiariam por manter contato social com o presidente. Então a pergunta é, até onde essas pessoas poderiam ir? Estamos na Califórnia investigando o Bohemian Club. No ano 2000, Alex Jones conseguiu entrar escondido e filmar o ritual anual de cremação. Ele podia ser descoberto a qualquer momento. E isso me lembra uma cena de invasores de corpos em que os não invasores tentam se misturar com os outros. Mas quando chegou ao local da cerimônia de cremação, Alex percebeu como aquilo era sinistro. A cena parecia um parque de diversões lotado, quando todos se reúnem para ver o show de fogos de artifício.
A cerimônia começou e todos vestiam algo como um robe comprido, parecido com uma veste de monge. Eles seguram tochas acesas e caminham de um lado para o outro em um palco montado em frente à enorme coruja. O que é aquilo ali? Parece uma cruz, pessoa? não parece? É uma pessoa, um arauto. E ele disse, olhem todos, eis o altar de Bohímia, e sagrados são os pilares desta casa. Aquele era o templo deles, o bosque deles. Enquanto isso, entrou uma carruagem negra guiada por cavalos com um ataúde em cima. Havia um corpo desenhado nele. E depois disso, a coruja disse, apenas uma deusa pode nos salvar, a única e verdadeira divindade. Aproximaram as tochas e a coruja continuava falando coisas do tipo, vocês vão queimar, problemas do mundo, e trazem a figura humana desenhada. Uma outra voz disse, não vamos. E um raio cai no meio do palco. É como uma chuva de cometas caindo do céu no meio do palco. Alex disse que é um show pirotécnico bem elaborado. E é isso. Esta é a cerimônia de cremação. Posso dizer que não é melhor ou mais legal que outra fraternidade, mas tem um ótimo show pirotécnico. Entendi. Era um show pirotécnico. Isso, e a coruja começou a falar de novo. Vocês precisam me dar a figura. Queimem-na imediatamente e eu resolverei seus problemas. Pausa para um aviso. E talvez seja a coisa mais importante que eu vou dizer neste episódio. É muito perigoso tentar interpretar algo olhando de fora. É como se alguém que não seguisse o cristianismo entrasse em uma igreja católica e ouvisse o padre bem no meio da comunhão dizendo: este é o corpo de Cristo, este é o sangue de Cristo. Sem conhecer o contexto, o ritual pode parecer estranho ou incomum e até assustador. O mesmo acontece com a cerimônia de cremação ou qualquer outra que não conhecemos. Sem contexto, é impossível saber o que se passa na cabeça dos membros do clube. Qual o único problema? Eles não querem falar. Alex, você sofreu alguma retaliação por entrar escondido no clube? Logo depois de ter feito as imagens, eu tentei mandar para a imprensa. E em 3 situações diferentes, eu fiz cópias, conferi, enviei e elas foram apagadas. Elas não foram extraviadas, mas apagadas 3 vezes. Quando voltei para casa uma semana depois, recebi inúmeras ameaças de morte que diziam: estou de olho em você, eu vi o rato escondido no bosque. E com uma voz de ameaça, como nos filmes, disse: vou cortar a sua cabeça fora. Alex, você é a única pessoa que conhecemos que conhece o lugar. Existe algum jeito de entrar lá sem ser pelo portão da frente? Bom, eles mandam prender os invasores, e isso sempre acontece. É uma área fortemente vigiada. Eu vi cabos passando pelas árvores e câmeras por todos os lados. E depois que eu entrei lá, a segurança foi redobrada. Talvez vocês consigam entrar, mas se tentarem se filtrar mais no interior, vão sair algemados. Se a gente tentar entrar, gostaria de ir com a gente? Ah, claro, seria a minha 5ª vez no bosque, sei exatamente onde é. Eu posso mostrar o caminho lá dentro. Mas se quiserem entrar na série, o risco é de vocês. Dewey Road, Georgia. Parece um mini Stonehenge despontando no meio do milharal de alguém. Não tem nenhum pé de milho. Eu tava olhando pra Stonehenge, O Scott não é pra da vegetação. cidade, ele não entende. Ei, Scott, fica frio. Esta área está sendo Alguém está vendo monitorada a o gente. tempo todo. Isso é assustador, não é? Quem está vendo a gente? Sei lá, quem estaria numa sala de controle verificando se não mexemos no monumento? Tá vendo os hieróglifos lá em cima? Nossa! Olha isso, tem um buraco bem aqui, Buddy. Atravessa Olha esse só. negócio. Você pode ver por esse buraco. Olha, é muito legal. Parece um bocado de idiomas diferentes. Eu pesquisei no Google e aí temos inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. Esses são os 8 idiomas mais comuns do mundo. Parece que é uma estranha lista dos 10 novos mandamentos. São 10. 10? Bem estranho, não é? É, ótima ideia. Como e por que essas pedras foram erguidas, nunca ficamos sabendo. Nós sabemos o seguinte: um homem usando o pseudônimo R.C. Christian aparece na empresa de acabamento em granito Elberton, num dia de verão em 1979, e diz a eles que quer fazer as pedras guia da Georgia. Mas os adversários atacaram, consideraram tais declarações como os 10 mandamentos do anticristo. Os 9 primeiros parecem um chamado do bem para um pensamento elevado. Não ser um câncer na terra.
buscar a harmonia, equilibrar direitos individuais com deveres sociais, evitar leis mesquinhas, resolver conflitos internacionais num tribunal mundial, proteger o povo com leis justas, governar com a razão, unir a humanidade com um novo idioma, se reproduzir com sabedoria. Mas tem uma diretriz nas pedras que detona o senso de integração de todos. Manter a humanidade com menos de 500 milhões de pessoas em constante equilíbrio com a natureza. Uau! Que interessante. É uma diretriz?
Outros membros da imprensa conseguiram entrar, mas sempre foram presos e tiveram as imagens confiscadas. Mas em julho de 2000 eu consegui entrar e fiz um vídeo escondido, o único vídeo feito até hoje. Alex Jones, apresentador de programa online. Como você conseguiu entrar? Eu simplesmente pulei o portão principal, rastejei no meio de um pântano e acabei saindo em uma área de estacionamento onde vi uns caminhões enormes com a traseira aberta que levavam os membros para dentro. Depois entrei em um caminhão no meio de outros membros e comecei a conversar com eles. O caminhão parou em um posto interno. Alguns seguranças subiram e perguntaram com qual grupo a gente estava. Eu já sabia o nome de alguns grupos do clube e disse que estava com os Hillbillies, que é a delegação do Texas, do Bush e dos amigos dele. E o sotaque ajudou. Eu ia dizer que você encarnou o papel. Alex Jones conseguiu entrar no Bohemian Club com uma câmera e fez imagens de tudo o que presenciou. Por lei não temos permissão para exibir porque ele violou a lei para consegui-las, mas eu assisti e o material é muito convincente. Você chegou a pensar que iria ser descoberto enquanto estava lá? O tempo todo. Fiquei sentado, escondido atrás de uns arbustos por umas 2h30. Depois, escureceu e eu saí e consegui acompanhar o ritual de cremação. Antes de mais nada, o que...